Vamos então ao nosso espaço de saúde com o Dr. Rui Pinto. Olá, muito bom dia, Dr. Rui. Bom dia. Porque é de pequenino que devemos começar a prevenir problemas de coluna. Hoje o tema é fraturas da coluna na criança. Na criança. É esse o tema, não é? Exatamente. Quer dizer, com aquele velho ditado de que ao menino e ao borracho, Deus deita-lhe a mão por baixo, nem sempre é assim. Pois, porque normalmente existem, de facto, as crianças parece que têm elasticidade extra, são elásticas e que nunca se magoam de uma forma tão severa como se um adulto, não é? Na realidade, as fraturas na criança são mais raras do que no adulto. Muito mais raras, felizmente. Claro. Mas o impacto que têm é muito maior, porque as lesões, quando acontecem, são muito mais graves. E, portanto, as consequências, quando acontecem, as paraplegias, as tetraplegias, numa criança com 2 anos ou com 3 anos, são devastadoras. Exatamente. E, portanto, esse tipo de impacto é que eu queria chamar a atenção. Quer dizer, não é pela frequência, porque elas aparecem fraturas na criança, na coluna, mas fundamentalmente pelo impacto quando há lesões neurológicas. É um assunto que suscita muitas dúvidas, também ao nosso público. Temos questões. Começamos pela Glória Almeida. Muito bom dia. Bom dia, Sr. Doutor. Eu gostava de perguntar ao Sr. Doutor se fraturas da cervical, se pode matar uma pessoa. Pode direta ou indiretamente, não é? Direta porquê? Porquê é que eu digo diretamente? Porque as fraturas acima da 4ª vértebra cervical, entre a base do crânio e a 4ª vértebra cervical, podem lesar a medula e darem uma paragem respiratória. A pessoa morre de paragem respiratória, portanto, isso será diretamente. Uma consequência, não é? Uma consequência direta. Consequência indireta. A pessoa pode ficar com uma lesão neurológica e ter complicações por essa lesão, complicações de saúde, com pneumonias, com problemas de saúde, que acabam por condicionar, de facto, um desfecho infeliz. Portanto, felizmente não é a maioria das situações, mas acontece. Quer direta, quer indiretamente. José Mesquita é o próximo telespectador. Olá, Sr. Doutor, bom dia. Bom dia. Gostava de colocar 3 observações. Como acontecem as fraturas na coluna da criança? E se a criança pode ficar paralítica? E a terceira, se a fratura na coluna da criança pode ter alterações no seu crescimento? 3 em 1. 3 em 1. A primeira pergunta é como é que acontecem? Acontecem por quedas, acontecem por... e dependem um pouco da idade da criança. Sei lá, se dos 0 aos 2 anos temos um tipo de fratura que acontece normalmente por traumatismo do parto, por exemplo. Não é? A partir dos 8, 12 anos, a criança já se começa a comportar como um adulto e aí acontecem as fraturas como acontecem no adulto, com acidentes de viação, acidentes, quedas, mergulhos, etc. Não é? Pronto, portanto, as fraturas na criança podem acontecer de acordo com o seu grupo etário, também estão um pouco relacionados com o seu grupo etário. E, efetivamente, as crianças podem ficar paralíticas. A medula é idêntica no adulto e na criança e podem ficar paralíticas por uma lesão medular associada a uma fratura. A terceira pergunta... Se a fratura... Pode ter alteração no crescimento da criança. No crescimento em altura, digamos assim, em estatura não, porque, quer dizer, se uma fratura de uma vértebra, habitualmente não dá problemas para dar alterações do tamanho da criança, não é? Portanto, pelo menos significativos. Agora, uma vértebra tem um crescimento próprio que deve ser equilibrado. Se a fratura lesar esse mecanismo de crescimento localmente, com o crescimento pode-se agravar uma deformação àquele nível, seja para o lado, seja para a frente ou seja para trás. Portanto, de acordo com a lesão que teve a placa de crescimento daquela vértebra, pode afetar efetivamente pode afetar o crescimento local daquela vértebra e condicionar uma deformação futura. Muito obrigado pela informação. Temos uma outra questão de Filomena Monteiro. Bom dia, Sr. Doutor. Olá. Como está? Bom dia. Sr. Doutor, se me permite, eu desejava fazer 2 perguntas. É como se trata a fratura na medula e qual a fratura do enforcado? Isso é uma... Ouve-se falar na fratura do enforcado. Mas a primeira questão era como se trata a lesão. As lesões medulares completas são, a maior parte das vezes, irreversíveis. E o que é que se diz completas? Completas quando há uma secção da medula, não é? E muitas vezes, sem haver secção da medula,
mesmo com uma continuidade anatómica, nós olhamos para a medula, ela parece contínua, a destruição interior dela é tal que a pessoa fica paraplégica ou tetraplégica, de acordo com o nível onde a fratura acontece. Portanto, essas lesões completas, infelizmente, ainda não temos resposta. As lesões incompletas, nós o que temos é que evitar que haja agravamentos, portanto, quer com o transporte da pessoa a seguir ao acidente, quer com o nosso tratamento, quer dizer, no fundo, prevenir o agravamento daquela lesão e dar as melhores condições para que toda a estrutura que está poupada se possa recuperar. Portanto, basicamente isto é o tratamento da lesão medular. Outra questão era o que é a fratura do enforcado, chamada a fratura do enforcado. Isso foi uma fratura é uma fratura da segunda vértebra cervical, um tipo de fratura na segunda vértebra cervical. Foi descrita há muitos anos porque acontecia quando as pessoas eram enforcadas como ato punitório, não é? E foi descrita como uma fratura da parte posterior da segunda vértebra cervical. Neste momento, esse tipo de designação... E é uma fratura que pode matar? Pode também matar, tal claro. Como o nome indica. O próprio efeito do enforcado era esse, não é? Quer dizer, e aquilo acontecia exatamente pela suspensão da cabeça, pelo nó, digamos assim, da corda. Não é? Claro. Portanto, mas que pode acontecer com algum acidente, um impacto? Neste momento pode levar a essa fratura? Acontece exatamente por acidente. Acontece por um mecanismo em que digamos assim, a própria cabeça é projetada, ficando o tronco imobilizado, não é? Portanto, desde um cinto de segurança imobiliza o tronco. Se a cabeça for projetada e se for feita em flexão, pode fazer uma lesão desse tipo. Claro, terá que ser um grande impacto para isso acontecer, não é? Penso que as questões estão respondidas. Sei que preparou também, como é costume, um trabalho para nos falar das lesões, das fraturas na criança. Para dar uma ideia, eu fiz este trabalho há 2 anos, ou há 3 anos, decidi fazer o levantamento, porque me dedico a estas coisas há mais de 30 anos, e resolvi fazer o levantamento das fraturas que existiam que estavam registadas nos últimos 20 anos no Hospital São João. Porque estas lesões são, de facto, raras, como vêem, 2 a 5% de todas as fraturas da coluna, portanto, adulto e criança. A maior parte na criança são na coluna cervical. E porquê? Porque é a coluna mais móvel, mais desprotegida, digamos assim. E também porque a cabeça pesa mais no corpo da criança, exatamente, não é? Até aos 8 anos. Isso é uma das condições anatómicas porque é que aparecem alguns tipos de fraturas. Porque a relação entre a cabeça da criança e o tronco é diferente na criança e no adulto. E, portanto, o peso que a cabeça tem em relação ao tronco e o tamanho que tem em relação ao tronco condiciona muitas vezes o tipo de fraturas que a criança tem na coluna cervical. Depois, menos de 1% das fraturas na criança têm o dobro, as fraturas da criança, menos de 1% de todas as fraturas da criança. Sim. Mas tem o dobro da morbilidade e da mortalidade, como depois vamos ver a seguir, porque eu fiz este levantamento dos São raras, mas doentes. quando acontecem são muito graves. São terríveis. A coluna toracolombar, normalmente, esta incidência está um pouco subestimada, porque muitas das fraturas não são diagnosticadas, ou não eram. Agora, sim, hoje em dia será diferente, mas não é? Isto é um estudo que tem 20 anos, claro. E, portanto, estamos a falar também com casos de há 20 anos atrás. Obviamente, não é só... pensar nessa distância. E a maior parte das fraturas, felizmente, na criança são estáveis, portanto, não necessitam qualquer ato cirúrgico. Necessitam tratamento médico, tratamento de imobilização, mas não ato cirúrgico. Podemos ver a seguinte? Depois, isto é para dar uma ideia de como é que acontecem a distribuição do tipo de lesão que pode dar as fraturas. Portanto, até aos 2 anos, a maior parte das vezes, o traumatismo do parto. Diminuíram imenso. Porquê? Porque a cesariana... Porque há mais cuidados de saúde, a cesariana está mais liberal. Exatamente, okay? Mais liberalizada. Portanto, criança maltratada e a queda, atropelamento ou acidente de viação, dos 2 aos 8 anos. E estes aqui é que eu acho que são os mais importantes e aqueles que eu queria chamar mais a atenção. São a partir dos 8 anos, entre os 8 e e os 18, acontecem todos os anos nos nossos hospitais doentes tetraplégicos com fraturas da coluna cervical porque mergulharam no mar ou mergulharam no rio. Estas lesões do mergulho são perfeitamente evitáveis. Sei lá, num acidente de viação às vezes não conseguimos evitá-lo, não é? Podemos ter regras mais ou menos rígidas para termos menos acidentes. Assim como a atividade esportiva, à partida também isso é controlável, porque... Mas estas são Mas acontece, não é? Estas é que são controláveis, quer dizer,
quer a atividade esportiva e quer o mergulho. Mas eu chamo especial atenção ao mergulho, porque todos os anos, não há nenhum ano que eu não tenha doentes tetraplégicos com um mergulho na praia ou no rio. Nenhum ano. Claro. Isso quase que merece uma campanha, não é? Este merece uma campanha. Foi feita uma campanha há bem pouco tempo, que era assim um pouco mais agressiva no Brasil, em que a campanha era a distribuição de alguns folhetos nos xiringuitos de praia, não é? Com uma cadeira de rodas junto ao mar. E isso era para chamar a atenção do mergulho. Uma campanha chocante, mas exatamente. Se calhar com resultados. Na coluna dorsolombar, portanto, na parte mais baixa, até aos 4 anos, o trauma não acidental, o que é? São as crianças maltratadas também. A seguir, com menos de 10 anos, os acidentes de viação e as quedas, e novamente os acidentes esportivos e as quedas acima dos 10 anos. Portanto, estes acidentes desportivos e estes mergulhos devem ser evitados. E agora, o que pode chocar muito, que é, nos últimos 20 anos, nós registramos só no Hospital São João 170 fraturas de crianças. E as crianças aqui foram pesquisadas até aos 16 anos. Com uma idade média de 11 anos. Portanto, isto foi o que nós tivemos, que é muito. Destas 170, quase metade foram da coluna cervical. Portanto, ficaram com lesões, não é? Algumas com lesões que eu vou já mostrar. Outras não, felizmente. Podemos passar? Como é que aconteceram estas fraturas? Nas cervicais, qual foi o maior contributo? O maior contributo foram dos acidentes de viação. E as quedas na cervical. Exatamente. Já nas dorsolombares, o maior contributo foi das quedas. Menos de acidente de viação. Mas, de qualquer das maneiras, estas duas causas são importantes. Podemos passar? Isto são os déficits neurológicos. Isto são lesões neurológicas completas, estabelecidas. 32 casos dos 170. A maioria da coluna cervical. Cerca de 25 casos na coluna cervical. Com lesões neurológicas completas e que estão irreversíveis. 15 na coluna dorsolombar e que é embaixo no sacro menos. Aqui, normalmente a nível do sacro, as lesões contabilizam-se não em paralisias, digamos assim, completas, mas com lesões de raiz. Portanto, é um pé que deixa de mexer, é um joelho que deixa de ter capacidade de extensão. Portanto, são lesões muito mais limitadas, menos marcantes do que todas as outras para trás. Claro. Podemos passar? Mesmo assim, 19%. E agora, dentro daquelas que foram tratadas, destes 32 casos, esta classificação ASI é a classificação da gravidade da paraplegia, ou da tetraplegia. O 5 significa completa, a lesão completa. E daqui para baixo o 0 é o normal, não é? Depois aqui temos uma série de graduações entre os tipos, a força, não tem força, consegue andar, não consegue andar, etc. Uma classificação deste tipo. Portanto, nestes 32 casos, como vê, nós quase que atingimos o 5, não é? Portanto, foram sempre lesões muito graves. Muito graves. E a comparação das duas colunas é antes e depois do tratamento. Portanto, houve uma discreta melhoria. A castanho, são depois de tratadas, houve uma discreta melhoria de todos os grupos, mas é muito discreta a melhoria. Portanto, as lesões normalmente são estabelecidas e aquilo que nós podemos esperar do tratamento é muito pouco em relação à lesão medular. Há mais slides? Até mais? Temos mais um. E isto é o mais chocante, é a mortalidade que houve nestes 170 casos. Portanto, isto teve quase 53 jovens que não foram... A taxa de mortalidade não é só referente à fratura da coluna, mas é referente às complicações e às lesões associadas que também condicionam, porque estas fraturas muitas vezes não acontecem só a fratura. Acontece a fratura, a lesão do fígado, a lesão de outros órgãos. Há outros órgãos que são afetados, etc. Não é? O traumatismo crânioencefálico, tudo isto condiciona, de facto, uma taxa de mortalidade elevada. Claro, claro. O jogo está, a última, é só para dar uma conclusão de lesões raras. O padrão da lesão aparece de acordo com a idade, o enorme impacto social e económico que traz uma lesão da criança. A melhoria do prognóstico vai pela liberalização da cesariana no caso das fraturas dos mais pequeninos, melhoria dos cuidados pré-hospitalares de não agravar as lesões e as pessoas serem transportadas, serem assistidas no local do acidente e aquecidas e tratadas imediatamente, a prevenção rodoviária, a melhoria das condições de segurança dos nossos automóveis também é um dos fatores. Foi substancial. A existência destes centros de referência, efetivamente tem que haver centros de referência para o tratamento destas lesões. Porque só assim é que as pessoas são corretamente tratadas, porque só assim é que nós temos experiência suficiente para tomar decisões. E a nossa evolução técnica que não pode ser esquecida. De qualquer das modos... Há sempre lesões para as quais não há resposta, não é? Não há resposta. Doutor? Bom, apesar de serem
acidentes que são pouco frequentes, mas muito graves quando acontecem, convém sempre pensar na prevenção, acima de tudo. Exatamente. Não é? A prevenção é que é a chave a chave da mensagem é trabalharmos na prevenção. Porque o aspecto isso técnico... Isso passa por mensagens? Que mensagens podemos deixar aqui? Passa pelas mensagens e eu queria ressaltar novamente o mergulho. O mergulho é terrível, todos os anos nos dá problemas enormes, nos dá incapacidades enormes em pessoas muito jovens. Isso é que eu queria... É o principal. O acidente de viação tem que ser tratado, a prevenção rodoviária tem que ser tratada, tudo isso tem que ser prevenido, mas muitas vezes não há hipótese de nós evitarmos o acidente, quer dizer, mesmo com todas as regras de prevenção, uma queda, etc. Agora, fugir das situações de perigo, protegerem-se nas atividades desportivas, saberem quais são os riscos efetivos das atividades desportivas que fazem. E cumprir as regras. E cumprir as regras. E o mergulho, não mergulhem. Sem saber onde. Exatamente, é preciso saber onde é que estamos a mergulhar. O mergulho é uma atividade... Pode ser muito divertido. Muito divertida, mas é preciso sabermos se temos profundidade suficiente para mergulhar. Porque isto acontece quando não há profundidade suficiente. Dr. Rui, muito obrigada. Nada. Até para a semana. A música na